para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Boa noite, queridos espectadores da Vale TV. A estação Hamburgo Especial Mulheres dessa noite será tão incrível como foi a de ontem. Acho que vocês acompanharam, não é mesmo? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Elizabeth Rentes, sou apresentadora do programa Negócios e Companhia e tive a honra de ser convidada para mediar essa mesa que está simplesmente espetacular e é formada por profissionais do setor de recursos humanos para um bate-papo muito descontraído, certo, gurias? Certo. E eu convido todos vocês para que nos acompanhem pelo canal 14 da NET ou online pelo site valetvplay.com. Acompanhe ainda baixando os apps Vale TV Play para Android ou iOS ou ao vivo pelos nossos canais no Facebook, Instagram ou YouTube. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero fazer uma breve apresentação dessas nossas convidadas de hoje. A primeira é a Graziane Carvalho. Muito prazer, Graziane. A Graziane é administradora de empresas com pós-graduação em gestão de pessoas e atualmente é gestora da clínica Sorri Fácil de Sapucaia do Sul. Ela tem larga experiência na área de recursos humanos, atuou em pequenas, médias e grandes empresas da região e, pelo que ela fala, é uma apaixonada por desenvolver pessoas, transformar cenários corporativos através da humanização profissional. Boa noite, Graziane. Boa noite, Beth. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pelo convite, né? E é uma honra, né, estar com mulheres tão incríveis hoje aqui, né? Participando desse bate-papo e poder contribuir com quem nos assiste também, né? E poder contar um pouquinho aí do mercado de trabalho e trocar informações. E a gente estava conversando nos bastidores que tem bastante coisa legal para falar, né? E como? E ao meu lado aqui está a Rauana Piazon. Ela é coordenadora de RH, especialista em análise comportamental através da ferramenta PI, tá correto? PI? Ah, viu? Com experiência em indústria e varejo. Ela construiu uma carreira profissional em uma empresa familiar aqui da região, muito conhecida, que é a Luz da Lua, que por sinal amamos. Com certeza. Não tem como falar da Luz da Lua e não falar de sapato e bolsa, que é a maior paixão das mulheres depois dos nossos filhos, né? E a maneira humanizada como a direção da empresa conduz. Aqui tem um probleminha aqui de redação, mas por 26 anos é o que a Luz da Lua existe, né? Isso. E a maneira humanizada como a direção hoje conduz o setor de RH é uma das coisas que a move todos os dias. É isso? Sim. Boa noite. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu quis dizer ali que a maneira como a direção da empresa conduz toda a gestão, né? Sim. É o que nos move, o que nos faz ficar tanto tempo na empresa. E a Luz da Lua realmente ela é uma referência aqui na região. Sim. E está comigo aqui também a Luciana Weber-Dimmer. Ela é administradora de empresas, né, Lu? Tu estás à frente da VIP Desenvolvimento Humano. É isso. E da VIP Empreendedorismo. Então, na verdade, são duas empresas. Tu és especialista em comportamento humano, construiu uma carreira em empresas renomadas da região e a tua verdadeira paixão é transformar vidas através das carreiras. Como é que é isso? Isso. Boa noite. Obrigada, Beth. Obrigada, Vale TV, novamente pelo convite. É um prazer retornar aqui nessa bancada.
E hoje eu estou ainda mais encantada com o convite, porque está ao meu lado mulheres tão incríveis, né, que eu tenho a honra de atender pela VIP Desenvolvimento Humano no processo de recrutamento, de desenvolvimento. Então eu conheço a cultura de cada uma dessas empresas e eu transformo vida junto com essa mulherada que está aqui na bancada hoje. Depois a gente vai contar um pouquinho mais, então. E com certeza tem muita história para compartilhar. Muita história bonita e muita história bacana. Obrigada pelo convite. E aqui na ponta da nossa mesa está a Josiana Goulart. Ela é formada em Gestão de Recursos Humanos e Practitioner em PNL, certo? Isso. Construiu a carreira profissional em uma conceituada indústria de Novo Hamburgo e fazer a diferença na vida das pessoas é o que a motiva. Como é que funciona essa motivação aí, Josiane? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Ainda mais numa semana tão especial quanto essa, que é a nossa semana. Então, desenvolver, buscar melhorar a vida das pessoas, isso é o que me motiva. Isso é o que me faz apaixonada pela carreira que eu escolhi. E eu trabalho há 9 anos na Celsius Metalúrgica, e sou completamente apaixonada pela essa profissão, vendo todos os processos, e todo o conhecimento e tudo que eu construí nessa área dentro, da empresa que eu estou. Eu sou muito grata, por todo o conhecimento e por tudo que a gente vem, desenvolvendo lá dentro. A gente estava conversando, tínhamos uma conversa, um bate-papo muito gostoso nos bastidores, antes do nosso programa começar. E a gente debateu muito, gurias, a questão da mulher no mercado de trabalho, os desafios que as mulheres têm hoje, que parece, apesar da modernidade, do avanço das tecnologias, das liberdades, parece que tem vários desafios que eles são muito pesados. A exemplo da maternidade que nós estávamos conversando. Vocês que atuam diretamente no setor de recursos humanos, vocês de fato são impactadas por essa diferença hoje em dia, por essa questão da maternidade em específico na hora de contratar ou na hora de avançar o cargo de alguém, avançar a carreira de alguém? Como que vocês trabalham isso? Só quero atrapalhar um pouquinho. Eu quero ler umas mensagens que tem aqui. Cristiane Schneider, um abraço a esta bancada. Sinara de Araújo, linda bancada, parabéns meninas. Heloísa Miller, grande abraço. Berli Weber, parabéns a essa bela bancada feminina nessa semana dedicada a nós mulheres. Muito obrigada. Obrigada a todas. Obrigada. Esse debate vai ficar muito bom e a gente convida então quem está interagindo conosco a mandar perguntas também. Se tivermos tempo e conhecimento de causa, vai ser um prazer fazer, uma consultoria ao vivo. Aproveitem. Muito bem-vinda. Eu vou atrapalhar você só. A gente encontrou a nossa social media aqui. Mais do que é legal, trabalha com marketing também. Eu vou responder a tua pergunta então, Beth. Como eu atendo empresas aqui da região, de todos os perfis, segmento do calçado, metalúrgica, área de serviços, então atendo um grande número e também acompanho o trabalho aqui do RH das meninas, E já melhoramos muito na questão da maternidade, mas ainda acho que no momento que a gente traz o assunto aqui na bancada é porque ainda existe, acho que ainda existe o preconceito com a maternidade, com quem tem filhos, Nós somos questionadas, eu acabo sendo questionada e acredito que todas vocês também, gurias, tem filho, como vai fazer para dar conta do horário, começa às 7 horas da manhã quando é calçado, como a empresa da Rawana, começa um pouquinho mais cedo, tem que levar na creche. Existe um certo preconceito com a questão da maternidade, de o quanto a mulher dá conta, dá conta de levar o filho, dá conta do dia a dia, ficou doente, vai ficar com quem. E o que eu sempre falo, eu também sou mãe, eu também tenho filha pequena e não é fácil, a gente sabe que é difícil, o dia a dia não é fácil quando a gente tem filhos, mas a gente dá conta e a gente dá conta principalmente por eles, E eu questiono muitas vezes quando me perguntam, olha, ela tem filho, vamos incluí-la no processo, acho que não vai dar certo, eu pergunto, tu tem filho? No momento que a gente tem
pelo menos para mim, eu sempre falo, o meu maior incentivo, a minha maior motivação é minha filha. E venho acompanhando outras mulheres da mesma forma. Quando tu tem filho, tu tem um objetivo maior de dar o exemplo, né, de colocar, então, por vezes, comida dentro de casa por conta dos filhos, usando todo um lado aí já social também. Então, querendo ou não, existe esse preconceito, né? Até porque a gente, lendo as estatísticas, nós percebemos que hoje tem muita mulher que exerce as duas funções de pai e mãe. Então, esse é um impacto ainda maior. Como é que vocês avaliam, fazem isso numa metalúrgica? Como é que vocês trabalham isso lá? A preocupação, né, com o filho, de como vai deixar, quem vai cuidar, né, o deslocamento, né, a distância dos funcionários para a empresa, justamente pensando, né, tendo esse olhar, essa preocupação, né, a gente tem, né. Mas, como a Lu mesmo falou, as pessoas que têm filhos, realmente, a motivação de buscar uma vida melhor, de se dedicar mais no trabalho e o motivo da dedicação, né, também é maior. A responsabilidade do trabalho para as pessoas que têm família também ela é maior. Sim. Nós estávamos comentando antes que o Rio Grande do Sul ele é um estado muito conservador. O Vale dos Sinos também tem uma característica forte em relação a isso. Tu que trabalhas no setor de calçado, que é o nosso DNA aqui na região, como é que você avalia hoje esse olhar aqui sobre a contratação da mulher, até dentro de um chão de fábrica, como a gente fala? Sim, até antes nós estávamos falando sobre isso. Ainda existe muito preconceito, né? Existe essa questão, assim, do machismo do homem, mas assim, é lindo de ver que cada vez mais, em funções de esteira, linha de montagem, as mulheres estão segurando um calçado, estão montando. Então, a gente vê que estamos caminhando para uma evolução, até porque a mulher, ela faz o que ela quer, né? Somos mulheres e fazemos aquilo que nós queremos. Hoje o teu quadro, né, Raul? O teu quadro de colaboradores, tu tem qual percentual de mulheres lá? Sim, hoje a empresa, a gente tem em torno de 960 funcionários. Olha, 650 mulheres. E trabalhando em várias áreas. Em várias áreas. E principalmente a gente tem bastante também agora em cargos de liderança, né? Isso que é o mais legal de ver. Que estamos, sim, numa grande evolução. E como é o setor da saúde para vocês, essa questão de equilibrar as mulheres nesse setor que hoje está num crescendo, né? Sim, Beth, até o percentual é bem alto, né? Claro que existe, sim, aqui no Sul, né, algumas questões de machismo, de preconceito, mas na verdade a mulher domina esse mercado de trabalho que é o da saúde, né? E além disso, por ela ter essa característica maternal, ela acaba acolhendo muito bem, né, o próprio paciente, as próprias pessoas que hoje elas estão carentes, né, Beth, no mercado de trabalho, ou lá na minha casa, ou lá na casa do meu vizinho, e as pessoas elas estão carentes de atenção. E a mulher, por trazer isso no DNA dela, do cuidar, né, ela acaba tendo muito mais essa diplomacia, essa flexibilidade. Então, ela é muito bem vista também, né, embora tenha algumas questões, né, ainda de preconceito, enfim, mas com certeza ela lidera o ranking, né, do mercado de trabalho na área da saúde e principalmente na área da gestão. Hoje a maioria dos nossos gestores, lá onde eu trabalho na área da saúde, são compostas pelo quadro feminino, né? E tratam isso de forma muito honrosa, ou seja, são mães, são donas de casa, são amigas, são ótimas profissionais e ainda sobra um tempinho, né, para acariciar o paciente, para trazer exemplos, para deixar ele mais tranquilo, por conta de toda a experiência que norteia, né, essa área feminina. Tá certo. E principalmente para vocês três que têm empresas, mas a Lu pode de repente contribuir com os cases dela. As empresas de vocês
desenvolve, tem uma política específica de capacitação ou de plano de carreira para as mulheres, ou não é necessário? Uma vez que a gente falamos agora há pouco sobre a questão da maternidade, porque a mulher precisa tirar aquela licença de trabalho, o filho fica doente, quem cuida ainda é a mulher. Tem essa questão ainda organizacional doméstica que fica bastante com a mulher, principalmente ainda se ela for uma mulher, uma mãe solteira, né? E vocês construíram, se pensa em fazer alguma coisa em específico ou não é necessário? Na Celsus a gente tem, né, políticas de desenvolvimento de pessoas, mas não específico para mulheres, né, no geral, assim. Tem uma programação de capacitação, um plano de carreira que atinge, o funcionário, né, ou funcionária, se ela quer, ela vai que atende a todos, não especificamente de mulheres, né. A gente tem assim que atende a todos. Igual. E funciona super bem, assim, não tem... Isso, eu acho que isso é um sinal super positivo. Sim. Porque até a gente ouve que a mulher não quer ser melhor que o homem, ela quer caminhar junto. Sim, ter as mesmas oportunidades, né? Sim. Não fazer algo diferente para a mulher, por ser mulher, né? E tu, como prestadora de serviços que atua na consultoria, tu percebe mudanças nesse sentido também, Luciana? Com certeza, percebo. Essa questão do plano de carreira, tá, Beth? Pelo que eu acompanho, o plano de carreira é para todos, né? Tanto perfil feminino quanto perfil masculino. Eu desconheço alguma empresa que tem algum plano focado nas mulheres, né? O que a gente vem acompanhando, como tu falaste no início da nossa conversa, é uma humanização das empresas no sentido de apoiar mulheres que trabalham, né, a maternidade. Então as empresas estão se humanizando mais no sentido de dar um suporte para quem tem filho pequeno, não vai faltar com quem vai deixar, então tem toda uma preocupação em acolher a mãe. Essa humanização a gente vem também sentindo um movimento, né? A própria Josi comentou, se preocupam, né? Tem a questão do deslocamento, não tem problema ter 2 ônibus, né? Tem um investimento um pouco maior por parte da empresa, mas estamos contratando justamente para te ajudar, porque tu tem o filho, queremos de alguma forma que tu faça parte do nosso quadro. Então, em termos de plano de carreira, o modelo é o mesmo, né? A ideia é que todos possam seguir o mesmo plano de carreira. Agora, o que a gente percebe é isso que eu te comentei, é esse cuidado, uma rede de apoio, até mesmo interna, de algumas organizações pensando na mãe, no caso. Pois né? Tem a questão da amamentação. Sim, também. até ali que tu comentaste, que nem a Lu atende várias empresas, ela diz, Roana, tô com uma candidata assim, 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 tem 3 filhos, precisa trabalhar, ela tá passando necessidade, então a gente... querendo ou não, a gente vê com outros olhos, né? Porque não é porque ela tem filho que ela não pode trabalhar. Ou existem algumas empresas que têm ainda este preconceito de não contratar por ter filhos. Então a gente já fica balançada, né, Lu? E aí eu entro, né, Beth, aproveito, como eu tenho clientes então tão humanizados, né, quando eu vejo uma situação que é diferente, a gente acaba pedindo ajuda para quem pensa como a gente, né? O propósito da VIP, quando eu falo qual é o meu propósito da VIP Desenvolvimento Humano, é muito mais do que contratar, é poder transformar vidas, né? E aí a mãe que está há 10 anos fora do mercado de trabalho, quer retornar agora, como que a gente pode acolhê-la, como a gente pode ajudá-la? Tem oportunidade? Tem empresas com pensamento aberto, como a gente comentou aqui, que vão dar oportunidade, né? Porque a gente tem que pensar no recomeço de todos, né? Então, né, claro, em outro momento, mas de gêneros também, que é outro movimento que a gente vem enfrentando, e é nesse sentido que a VIP atua, muito mais do que contratar, poder gerar oportunidades, né? Muito bom. E até complementando a Lu, né, a gente tem vários exemplos de mulheres que realmente têm 3, 4, 5 filhos e elas acabam, né, se dobrando, enfim, e dando retorno muito mais aquém do que qualquer outro profissional da área, porque ela tem um motivo maior, né? Muitas vezes ela tem 1, 2, 3 filhos, muitas vezes ela faz papel de pai e de mãe, né? Então, assim, ela se dobra em mais de 5, gente. Isso é inacreditável, porque isso acontece todos os dias. Então, tem até situações que vêm me procurar e perguntam assim, Grazi,
Tu, por um acaso, tu desconfiou que eu estava com meu filho doente ou com febre? Não, né? Pois é, mas eu estava. Mas sabe o que me faz ir trabalhar todos os dias? A motivação é ele. Então, assim, isso é muito incrível. E quando a gente dá oportunidade, oportuniza isso, Beth, o resultado final é bem maior, pode acreditar. E a gratificação também, né? E na prática, eu fiquei curiosa, assim, na prática, como que vocês fazem isso? Por exemplo, tem lá as colaboradoras, ou uma ou duas, que estão grávidas, né? Como vocês fazem esse acompanhamento, assim, do dia a dia, para dar esse suporte para ela? Na verdade, né, principalmente lá que o público é muito mais feminino, ela acaba assim sendo paparicada o tempo inteiro, já começa por aí, né? Eu imagino as 600 lá da Luz. Então, até o próprio olhar, o semblante da mulher que ela está trabalhando, ela está grávida, muda, né? Então, tudo em torno dela muda. Porque a gente costuma dizer que é uma dádiva, é uma vida nova, né? Então acaba que o setor todo se renova também, né? Então as pessoas acabam perguntando e ela traz outra motivação e acaba que todas nós acompanhamos até o final a gestação, né? Então a gente costuma também ser tio, ser tia lá dentro, porque todo mundo acaba, né, vivenciando essa maternidade com a funcionária. Né? A gente tem casos, por exemplo, de tentativas, né? Aquela mulher queria tanto ter um filho e depois de várias tentativas, 5, 10 anos ela conseguiu. Gente, ela não cabe a expressão dela de felicidade. Né? Não tem. E isso acaba contagiando quem está na volta, né? Sim. E claro, como tem esse período da parada, depois as empresas, de uma certa forma, também já vão se preparando para absorver aquela vaga que vai voltar daqui a 4 ou 6 meses, dependendo do que foi negociado. Então, o setor de RH que vocês coordenam, então, também tem todo esse cuidado, porque o trabalho continua. Já se prepara, né, para colocar mais pessoas ali, para suprir aquela ausência. Né? Tem, durante o período de gestação, também tem algumas atividades, né, que nós temos o técnico de segurança também que acompanha de perto, assim, com relação a peso, com relação, né, a todo o processo de trabalho, o que pode, o que não pode, né, cadeiras. Até porque tem algumas atividades que pela condição não tem como executar, dependendo do ambiente. Sim, né? Principalmente nós em indústria também. Que tem, já tem que, às ambiente. vezes, trocar a função, né? Tem todo um cuidado. Todo esse cuidado. Às vezes até trabalham em esteiras, que não pode sentar durante um período, né? Sim. Então a gente já vê uma função adequada, já fornece uma cadeira. A Luz da Lua trabalha com empresas terceirizadas também? Muito pouco. Pouco, porque daí eu ia perguntar como vocês Não, expandem. Muito pouco. É que a gente tem uma filial em Presidente Lucena, né? Certo. Então lá é feito 3.000 pares dia e a gente tem a nossa produção aqui em Novo Hamburgo, então não se trabalha mais com terceiros, né? Muito pouco. E a tendência é cada vez mais. E aí nos bastidores, alguém comentou que vocês têm um projeto especial lá na Luz da Lua, uma coisa diferente em relação... Tu diz em relação à mulher? A campanha do Dia da Mulher. Sim, foi bem bacana. Para este mês, então, a gente selecionou as 10 funcionárias mais antigas da empresa, né? E convidamos, então, a participar para ver se elas aceitavam e tirar foto, né? Aí a gente mandou confeccionar uns cardzinhos, assim, para ir no produto. Aí lá na loja, né, o consumidor final vai pegar o produto e vai olhar, este produto foi produzido pela Maria, que é forte, guerreira, determinada, e atrás a foto dela. O mês todo, em todas as redes de lojas. Nossa, elas ficaram... Sim, elas o mês todo. Elas estão se sentindo, né? Além de ser o mês da mulher, a valorização do funcionário. Muito legal. Com certeza. E movimenta, né? Isso é o mês inteiro. Gratificante, interação, né? Gratificante. Sim. Muito legal. Muito lindo mesmo. E começou já? Sim, já começou. Muito legal. E essas caixas vão para todo o Brasil daí? Sim, na verdade
tá indo agora, né, os cardzinhos, e daí a franquia, a loja própria, vão colocar nos produtos, expostos na loja. Muito legal mesmo. Uma questão que eu acredito que deva preocupar vocês como um todo é hoje em dia a diferença das gerações. A gente estava falando também que o modelo, o comportamento do trabalhador de maneira geral, a idade, né, mudou a geração, mudou o comportamento, a educação também, houve uma alteração. Como é que vocês hoje lidam assim com a geração Y, por exemplo, com a geração mais antiga? Vocês sentem o impacto disso? Que há um tempo atrás parece que as pessoas tinham mais paciência em trabalhar mais anos numa mesma empresa. Hoje em dia não. Se não está satisfeito, já vai lá, pede as contas. Como é que vocês lidam com isso? Tu responde agora e daí a gente vai entrar para o break, que a gente já recebeu o sinalzinho. Eu acredito que hoje, né, o grande desafio dos RH seja esse, né, a geração Y, que é uma geração mais inquieta, que é mais acelerada, que é tudo para ontem, né, que não tem muita paciência, né? Então, como que a gente vem trabalhando isso, né? Usando muito do bom senso, né? Muito código de ética, os procedimentos internos da empresa, para deixar claro, porque hoje, né, uma preocupação muito grande é com relação às redes sociais, né? Então, é necessário ter regras, ter políticas internas para que a gente consiga, né, trabalhar com esse perfil que está chegando e que vai dominar o mercado de trabalho, né? E tu sente que tem diferença entre a mulher jovem e o menino jovem? Tem diferença de comportamento? Eu acredito que na mesma faixa etária os comportamentos são muito semelhantes. Sim. No perfil mais jovem, assim, nesse tipo de comportamento são muito, muito semelhantes. Eu acredito que o grande desafio, Beth, é adequar tudo isso, né? Até mesmo porque são várias gerações se comportando ao mesmo tempo. Sim. Né? Então eu tenho o próprio aprendiz que ele está chegando agora, eu tenho o mediano e eu tenho a geração anterior. Então tudo isso, né, se define num único momento e a gente tem várias percepções, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o mundo se transformou. O mundo se transformou de uma forma que nós precisamos muito aprender com eles também, né? A gente precisa trocar e trocar com cuidado, com respeito, né? E de alguma forma orientar, né, Grazi? A gente faz um trabalho até do candidato, por vezes não faz parte do quadro de colaboradores, mas o primeiro contato com o RH já vem com uma atitude inadequada, digamos assim, que não seria adequada àquela cultura da empresa, de alguma forma a gente orientá-lo também, né? Eu trabalho muito dessa forma, tentando ajudar, falando da cultura da empresa, né? Qual o posicionamento, que estudar é importante, né? Que o conhecimento a gente leva para a vida toda. Então a gente vem transformando também essa cultura desses jovens, né? Tentando orientá-los da melhor maneira possível. Pessoal, a gente já está encaminhando para o final do primeiro bloco. No segundo, a gente continua com essa conversa, que é uma eterna discussão, as brigas das gerações, existem desde que o mundo é mundo, né? Sim. E a gente vai falar um pouquinho também sobre etiqueta no trabalho e as adaptações hoje que os RHs estão tendo em relação a esse comportamento. Fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade.
Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar! As Assembleias 2020 da Sicredi Pioneira já estão acontecendo. Venha contribuir e fazer parte da construção de um futuro melhor. Todos deveriam ir, para saber certo como funciona e poder votar e dar a sua opinião. A gente sempre participa de todas as assembleias. Muito importante a transparência que a gente tem com o Sicredi. Sua presença é muito importante. Vamos juntos fortalecer o desenvolvimento de nossa região. Acesse sicredipioneira.com.br/assembleias e confirme sua presença. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Oi pessoal, voltamos agora para o segundo bloco do especial Mulheres que Inspiram da Vale TV. A gente tem muita coisa para falar ainda, mas antes a nossa social media aqui, recém-contratada, já negociamos o contrato. Ela vai ler para nós as interações das redes sociais. Fala aí, guria. Anderson Moura, boa noite. Hilton Daniela, parabéns pela bancada. Tatiane Carvalho, parabéns meninas, a bancada está muito bem representada, obrigada. Carlos Fonseca, parabéns pelo conteúdo. Tatiane Carvalho, parabéns meninas, nós mulheres estamos muito bem representadas. Obrigada, Elizabeth, essa eu conheço. Elizabeth Piasson, minha mãe. Parabéns pela bancada, parabéns a todas as mulheres pela passagem do Dia da Mulher. Muito obrigada. Gurias, vocês já viram, assim, ó, a gente pode ser as mulheres mais modernas, mais arrojadas, mais up, mas a gente tem sempre uma mãezona que é muito parceira e nós somos mães que iguais a elas, vocês já viram? A gente, quando era pequena, não mãe, não faz isso, ai não, a gente faz igualzinho. Não interessa o PhD que a gente tem, né? Mãe é tudo coruja, deixa a gente em cada saia justa. A minha veio aqui esses tempos na Vale TV, né, Simone? Faz ela arrasou aqui, né, na corujice. Vocês são tudo assim também? São corujas? Muito. Eu, na verdade, eu sou motivo de piada delas, né? Sim, eu também. A mãe não é, a mãe coruja, a Lu não pode porque ela vai cuidar da filha, todo dia uma piada delas, mas é aquela piada do bem também. Claro, Ai, Lu, é tão querida. Qual mãe não é, né? Qual mãe não é coruja? A minha Sim. tá ali, ó. Às vezes eu assisto aqueles vídeos do rapaz que faz Minha Mãe é uma Peça, e eu digo, meu Deus, ele me viu fazendo aquilo, como é que ele adivinhou que eu fiz aquilo? Porque a gente faz tudo igual, tudo né? igual. E eu converso sobre isso, brinco sobre isso, porque aparentemente é uma dicotomia entre as mulheres irem para o mercado de trabalho até ter um cargo de gestão, uma carreira mais progressista, digamos assim,
E a gente parece que muitas vezes não nos é permitido ser mamãe gansa. Vocês, saindo um pouquinho da nossa pauta antes, mas eu acho que isso é uma coisa que todas nós mulheres sentimos. Parece que nós temos que estar no salto todo o tempo. Né? É muito louco isso. Sabe que agora eu tô falando, eu me lembrei de um episódio, acho que a minha filha tinha 2 aninhos, né? E foi a primeira vez que eu chorei muito. Não me lembro o motivo, alguma questão de trabalho, talvez eu chorei na frente dela e ela botou a mãozinha no meu rosto e passava a mão e olhava para mim e as minhas lágrimas, né? Até que ela me perguntou: mamãe, você tá chorando? E aí eu me dei conta que ela me via como uma mamãe muito forte, uma mamãe que não chorava, uma mamãe que estava sempre bem, sempre forte. Quando eu desmoronei, digamos, né? Assim, ela ficou muito surpresa. E ali eu vi que eu tinha que mostrar para ela que a mamãe tinha os mesmos sentimentos que ela tem, que a mamãe fica braba, a mamãe fica triste, né? Que a mamãe chora, e não adiantava eu tentar ser forte o tempo todo com ela. Que eu também estou formando a personalidade dela. É importante que ela entenda que ela vai errar, que ela vai se frustrar, que ela vai ficar triste. A gente quer proteger tanto os nossos filhos, né, Beth? Falamos sobre isso antes, que a gente acaba errando também até nesse sentido, assim, da superproteção, de achar que a gente não tem os mesmos dramas que ela tem, ela pequenininha, e eu tentando, né, super proteger ela. E aí a gente volta um pouquinho à nossa conversa do primeiro bloco, que é a questão que vocês falaram tão bem, a Grazi falou também, sobre abraçar a mulher. Tu falaste antes da tua colega que disse que tu não sabia que o filho estava com febre. Então, isso é uma sororidade, isso é uma necessidade que a gente tem de cuidar umas das outras. Porque a mulher, né, Beth, ela acaba sendo uma maestra, né? Porque a mulher, ela né, acaba fazendo vários papéis, né? E quem está ao lado dela, se não participa tão acirradamente, acaba que nem percebe determinadas situações, porque ela dribla, né? Ela dribla o trabalho, ela muitas vezes dribla a lágrima, né? Nunca ninguém vai constatar o que realmente está acontecendo naquela semana, naquele dia de trabalho. A mulher, nisso, eu acho que eu não teria palavras para descrever, né? Porque o amor incondicional, quando a gente fala que é o amor de mãe, né? E ele é incondicional mesmo, né? E eu acredito que único, né? Porque quando a gente acaba ficando noite sem dormir, acorda às 6 horas da manhã para ir trabalhar e plena, com um sorriso no rosto e com a certeza de que a gente vai voltar e receber o melhor abraço, que é o abraço de um filho, isso é que nos dá gás, né, para outro dia voltar ao mercado de trabalho. Então, como a gente não vai se unir e se ajudar no ambiente de trabalho, né? Isso é típico, isso acontece, acredito, em todas as empresas, né? E isso é único, Beth, assim, eu acho que se cada um contar aqui vários exemplos e várias histórias, com certeza o teu tempo aí vai ser muito curto, né? Porque todas nós aí teremos histórias para contar, histórias dos funcionários, histórias dos filhos dos funcionários, então assim... É muito amplo tudo isso, né? E acho que vale a gente comentar, né, Beth? Ontem eu fui em um movimento em que uma empreendedora comentou que ela não tinha o apoio do marido, que ela empreendeu, mas não teve o apoio. Eu acho que vale a gente comentar quando a gente também tem o apoio do super pai, do super marido, né? Era essa a minha pergunta, a próxima pergunta. Então, hoje eu acabo conduzindo 2 empresas, né? Eu estudei enquanto a minha filha era bebezinha, ela mamava, e eu resolvi estudar por ela, por todos os meus sonhos. Eu tive total apoio do meu marido também. Eu acho que a gente tem que também valorizar e trazer aqui, quando a gente tem essa estrutura em casa, né? A supermãe tá, e quem tá por trás da supermãe? Tem o super pai também, né? Tem o super marido que também incentiva e fala, vai lá, eu cuido dela, a minha tá em casa agora com a minha mãe e com o meu marido, e ele totalmente me apoiando, vai lá, é o teu momento, a tua carreira. Em nenhum momento ele falou para mim, olha, agora tu tem que ser o papel da supermãe, só a mãe, não. Eu quero que a nossa filha tenha como exemplo, então, a supermãe que trabalha fora, que dá conta e que ajuda em casa, e também porque ama. Eu falo muito com a minha filha e com as amigas, as amiguinhas dela também, que tem que ter o amor. Então a mamãe vai trabalhar para ajudar o papai, mas a mamãe também trabalha porque a mamãe ama o que ela faz, né? Tem todo o amor envolvido, né?
Como é que vocês fazem isso lá na indústria, na metalúrgica? Vocês também têm, você sente que os homens, eles apoiam mais as mulheres nos últimos tempos? Houve uma mudança de comportamento? Eu acredito que isso vem mudando, né? Já mudou bastante, né? Eu vou falar na minha situação, né? Claro. Eu tenho apoio total, assim, incentivo total da minha família, principalmente do meu marido, né? Então, isso faz uma diferença muito grande, né? No conduzir os processos, não só de trabalho, né? Como a vida pessoal. Isso vem mudando muito, porque uma família, ela caminha no mesmo sentido, né? Ela tem que caminhar junto, né? E isso faz, com certeza, uma diferença muito grande. E na Luz da Lua, tu disseste que hoje que dos 900 e poucos funcionários, cerca de 600 são mulheres. Como é que a atividade masculina lá já tem um equilíbrio, já tem uma parceria, já tem esse companheirismo que a gente falou antes? A mulher está grávida, a colaboradora está grávida, há todo um envolvimento, um cuidado. Tu sente que os homens também já estão nesse processo, também colaboram, ou ainda, de uma maneira geral, falta ainda, porque é difícil sentir o que o outro sente. Sim. Assim, não vou dizer que é fácil, né? Porque na indústria, como eu já comentei antes, ainda tem um preconceito. Mas cada vez mais, assim, tu vê que eles querem ajudar, tão junto, assim, essa questão também da liderança, de ter mulher, né, em cargo de gestão. Então, eles estão cada vez mais aceitando, né, e vendo que eles não têm mais o que fazer, eles têm que aceitar, eles têm que nos engolir. Mas é o processo que vai acontecer. Mas antes, no final do nosso primeiro bloco, nós estávamos falando das diferenças das gerações. Quem disse que são várias gerações no mesmo lugar, tu falaste, isso, né, Grazi? acaba que muito confrontos acontecem no sentido de realmente informações, né? A minha visão não é a mesma visão da nova geração, né? E como contornar tudo isso, porque para eles é tudo muito comum, né? Então, assim, tem conversas no ambiente de trabalho que para nós a gente já passa assim, né? Aí a outra geração mais velha, pior ainda, né? Mas para eles é muito normal tudo isso. E a gente não pode perder isso, a gente tem que fazer cara de paisagem, a gente tem que se envolver na conversa até para saber o que está se passando, né? E muitas vezes eu só saio e eu faço, assim, eu fico muito espantada porque é diferente mesmo. Eu fico imaginando, às vezes, uma situação onde tem muitas pessoas, muitos colaboradores no mesmo ambiente, homens e mulheres, por exemplo, numa segunda-feira depois de um campeonato de futebol. Eu só fico imaginando a briga de testosterona com progesterona ali. Eu acho que dá uma ebulição, eu acho que é difícil o RH às vezes controlar. A gente está em Campeonato Gaúcho, Libertadores, agora eu imagino. E as mulheres, elas estão entrando muito nessa... Estão acompanhando o futebol também, elas também querem... E uma das coisas que me chama muito a atenção, porque essa geração, muitas vezes, ela precisa ser instigada também, né? Muitas vezes tu tá ali tentando resolver uma situação e tu tá no método convencional. E tá a geração nova ali, e tá a geração nova ali trabalhando do jeitinho deles, com fone no ouvido, aquele jeitão deles, né? E basta tu pedir ajuda para eles. Muitas vezes o que tu tava num processo, né, habitual, que talvez levava um pouquinho mais de tempo, ele num simples passar, né? Ele dá um play lá. Ele dá um play. Assim? E daí, realmente, a nova geração, ela pensa fora da caixa, ela te faz pensar fora da caixa. E a gente, sim, tem que ter esse olhar muito assertivo com eles, né? Porque, ao mesmo tempo que para nós é tudo muito diferente do casual, eles, muitas vezes, nos surpreendem com soluções que a gente estava no convencional. E para eles é assim, nossa, é normal. Eu compartilho bastante experiências com a Lu, né? E daí eu disse, meu Deus, Lu, elas falam assim, porque lá na nossa sala tem outras gerações mais novas, né?
Aí tu fica assim, meu Deus, né? O que foi que ela falou é diferente. Para elas é normal, né? O que normal. que a gente jamais faria no nosso tempo, e é de uma forma né? aberta também, né? Que elas falam, super tranquilo. Super tranquilo. E daí a outra, o pior não, né? É que tudo se transforma, né? Mas a outra também, nossa, isso, e daí conta mais ainda. E tu, né? Claro, sim. Sim, aí eu fico pensando, né, como era tudo diferente, e é por isso que a gente também traz, porque mudou tudo. Se tu parar para pensar o que era 10 anos atrás, se mudou muito, muito. Aí a gente entra na questão que a gente estava falando antes, que é a questão do comportamento, né, gurias? Há uma mudança de comportamento que numa geração anterior, que no caso tua mais jovem, haviam comportamentos, códigos de comportamento, códigos de condutas diferentes em relação à liberdade sexual, por exemplo, né, muito forte, a liberdade de expressão. As mulheres, na verdade, começaram a se expressar há muito pouco tempo. E então, para a nossa geração, isso ainda há tabus. E aí a gente entra nesse grande terreno, nesse buraco negro que é comportamento, ética, códigos de conduta. Eu não sei se vocês já conseguiram conciliar isso, se vocês ainda estão aprendendo como lidar com esses comportamentos diferentes, que tu tem que ter aquele cuidado até onde a funcionária pode ir, não pode ir, na questão do vestir, de se expressar durante o trabalho. Na verdade, a gente aprende todos os dias, porque ao mesmo tempo que se tem essa liberdade de expressão, a gente também não pode esquecer que nós estamos no mundo corporativo. Então existe também regras, né? E essas regras hoje, elas são muito ilimitadas, elas não existem muito, né? E faz parte dessa geração. Então muitas vezes sim, o papel chato, digamos assim, né, terá que partir de nós, né? Então eu acho que sim, até em prol da empresa também tem que haver um equilíbrio, tem sim, mas o cuidado de falar, né, e a experiência, eu acho que faz com que essa geração nos respeite muito. Eu acho que é simplesmente a forma de se comunicar e respeitar. Como é que tu trabalha isso na VIP? Sendo você, quando tu contrata ou conversa, tu trabalha nos dois lados, tanto com a empresa quanto com a pessoa que tu estás contratando. Como é que tu se lida com isso? Na verdade, né, Beth, eu tenho que entender a cultura do meu cliente, né? Então, falando em código de ética e conduta, que tu falaste há pouquinho, antigamente um código de ética e conduta ele era utilizado mais ou menos um período de 8, 10 anos, né? Não tinha por que mudar, porque as coisas não mudavam tão rápido, né? Agora a gente percebe o movimento de mudar o código, de atualizar a conduta, ali, o código anual, às vezes até com um tempo menor, né? Então eu tenho que entender qual é a cultura, né? Na cultura de um determinado cliente, agência de publicidade, ter um ambiente mais despojado. Tudo certo trabalhar de bermuda, tudo certo ir de tênis, né? Quando trabalha no escritório, então, de advogados, aí, opa, só um pouquinho, a cultura do local é diferente, né? Então, ali é bem-vindo um sapato de salto, uma roupa mais formal. Então, a VIP tem que entender o que o cliente está pedindo. A forma como a gente fala, ela é muito de orientação mesmo, né? Então, eu acabo não exigindo isso. Olha, para te trabalhar em determinado local, tu vai ter que usar o tênis, né? Eu falo do ambiente e pergunto se tu te imagina trabalhando num local como esse, que é diferente da tua cultura, o que tu acha. Então, a gente traz de uma forma bem orientativa mesmo para o candidato, né? E a gente vive todos os cenários, né? Empresas que pode, não pode. E aí a gente vai se colocando no lugar da empresa e do candidato. Acho que o meu trabalho é um pouquinho mais difícil, porque a gente vai lidando com diversos. E lá na metalúrgica, como é que tu faz? Lá na Celsius, né, na fábrica principalmente, se faz uso de uniforme, né? Mas o que eu percebo, assim, hoje a gente tem tanto conhecimento, né? A gente tem tanta forma de buscar as coisas. Eu acho que conhecer a cultura da empresa, né? Saber o que pode, o que não pode, usar o bom senso, né? Se vestir de forma
elegante, sem ser vulgar, assim, sem se vulgarizar, né? Então isso vem mudando bastante. Então assim, a gente não tem situações onde, né, temos que chamar a atenção das pessoas por se vestir de forma inadequada nos nossos ambientes, sabe? Então isso eu acredito que já está vindo, né, das próprias pessoas buscarem conhecer um pouco mais do perfil, da cultura da empresa, né, nesse sentido também. Sim. E a questão, assim, que a gente fala muito a gente estava falando do guia, né? Mas a etiqueta no mercado de trabalho, porque hoje tem um uniforme, tem um certo regramento, mas hoje com a expansão, com essa nova liberdade, vocês acham que os jovens eles conseguem saber essa diferença? Ele aceita com tranquilidade? As normas da empresa, né? Quando o funcionário já chega na empresa, tu já vai apresentando o que é importante, né? Como que a gente trabalha. Pelo menos o nosso público tem uma boa aceitação, né? A gente não tem situações assim né, das pessoas não aceitar. Eles aceitam bem tranquilamente, assim. É que acho que o perfil do candidato da metalúrgica, do calçado, ele já sabe para onde ele está indo, né? Então ele já sabe que é uma cultura diferente de um outro candidato que vai para uma outra oportunidade. Então, dependendo, eu tenho situações, né, onde o candidato vai de bermuda, de chinelo, de boné, e ali com a VIP está tudo bem. Eu sempre falo, a VIP é uma consultoria totalmente humana, totalmente aberta, e a gente recebe todos os públicos, né? Mas cabe também a VIP orientar, né? Que enquanto ele estiver ali, em até certo ponto, tudo bem ir dessa forma, né? Mas dependendo do local, não. Comento, a entrevista é um momento mais formal do profissional dentro de uma empresa, né? Então é o primeiro contato, não só na VIP, quanto nos outros contatos com o RH, então acaba sendo o momento mais formal. Imagine que quando tu vai para algo tão importante, eu trago esses exemplos, né? Como tu vai para um lugar que é tão importante? Tu vai de bermuda, né? Que tipo de roupa tu usaria num batizado, por exemplo? Então, casamento, trago algumas situações, brinco um pouquinho para fazer o trabalho de ajudar e orientá-lo também, né? Mas nem todo mundo aceita, nem todo mundo. Então, a gente tem essa geração que tu comentou, ela também escolhe. Não, então se for trabalhar numa indústria onde eu tenha que usar o uniforme, eu prefiro então, ou não, ou eu vou me adaptar, ou eu prefiro procurar uma outra. Até ressaltar, né, Lu, que eles conduzem a vida deles, né? Então, assim, o que não tá legal para eles, muito diferente do que se abordou lá no passado, eles se expressam e olha, né? E de forma muito transparente. Tanto é que os desligamentos, quando ocorrem com essa geração, é muito tranquilo. É muito mais tranquilo, porque é muito mais um querer deles, né? E sem mágoa, sem ressentimento. Eles estão aprendendo, né? E para eles é muito tranquilo e transparente isso. É que eles não, eu acho que eu acompanho, essa geração não vive a empresa como se fosse dela, né? Poucos acabam vivendo como era no nosso tempo. Eu lembro quando eu resolvi empreender, a minha mãe que está me assistindo, né, mãe? Ela me questionou muito, como assim tu não vai se aposentar, tu não vai ter carteira assinada? Então a gente vem de uma geração que era muito regrada e a gente vivia de fato a empresa como se fosse nossa, assim, a empresa era minha vida, o horário de trabalho, tudo direitinho. E aí eu acabei assustando ela quando eu falei, eu vou ter o meu negócio, eu vou empreender. Nossa. E essa geração não tem esse cuidado que a gente tinha dessa paixão pela empresa também, né? Gurias, olha só, a gente já está se caminhando para o encerramento do programa e antecipadamente já quero agradecer o convite, por vocês terem aceitado o convite para essa noite tão incrível. E eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha final, começando por a Lígia, que eu comecei antes. Por que lado? Não, tu começou por aqui. Então, vai contigo para dar uma palavrinha final, assim, sobre alguma palavra que tu queira dar para os nossos espectadores. Então, né, primeiro agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui junto com pessoas tão especiais, uma bancada tão linda como essa, né? E o que eu gostaria de deixar é no sentido assim das pessoas buscarem o que realmente motiva
elas, né, de buscar a felicidade através do trabalho que realmente é o que elas gostam de fazer, de estudar, de viver, de serem felizes, né, de buscar a felicidade em todas as áreas da vida. Muito bom. E tu, Lu? Eu quero obrigada, né? Eu quero agradecer primeiro, que vocês não estão enxergando, mas tem uma outra grande mulher aqui atrás da câmera, né, Simone? Maravilhosa. Então, quando a gente falou dessa bancada, comentamos, a gente tinha que fazer uma bancada para falar o papel do RH. RH não faz só festinha, como a gente escuta muito por aí, né? Gurias, RH faz festa, RH não trabalha. Então, foi nesse dia que a gente resolveu montar essa bancada. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite. E concordo com a Josi, acho que a gente tem que continuar lutando, acreditando, incentivando as pessoas a terem paixão por tudo que fazem, paixão pelo trabalho, paixão pela vida, e no que a gente puder ajudar enquanto RH, tantas outras mulheres, né, outros perfis, a gente vai continuar fazendo a diferença aí na vida de muita gente. Muito bom. E tu, nossa social media? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Social media. Eu aqui... Então, eu vou ler esse aqui só porque falaram da Grazi e da Lu, tá? Ótimas profissionais, merecem minha admiração. Quem mandou foi a Elivane? Elivane. Isso. Aqui Beijo, no nosso... Lia. No nosso aqui acho que não tem mais. Então, gostaria de agradecer também a Lu, né? Que me proporcionou esse momento, essa troca de aprendizado. Conhecer outras pessoas é gratificante. Tu também ouvir que é outro segmento, é outra empresa, mas que também trabalham no mesmo propósito que nós, né? É legal conhecer essas pessoas e ver como funciona. E eu quero dizer que nós, mulheres, precisamos cada vez mais mostrar que sim, nós podemos. E que nós vamos chegar onde nós queremos. Acho que é isso. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas, né? A Lu também pelo convite, a Beth, né? É tão importante esse momento de trocas, né? Eu acredito que muitas vezes a gente se pega num cenário um pouquinho mais complicado e não faz ideia que isso acaba norteando todas nós, né? É o nosso dia a dia, né? E a gente ainda tem uma bagagem um pouquinho além, né? Porque somos mulheres, somos mães, muitas vezes esposas, namoradas, empresárias, né? Enfim, tem um roteiro grande aí. Mas eu acho que o que nos faz amanhecer com brilho nos olhos é a paixão pelo que fazemos, né? É o amor em tudo que nós empregamos, né? E eu acredito que hoje, quando o amor norteia tanto a vida pessoal quanto profissional, ele cura a gente. Ele faz milagres. Né? Então, eu acredito que nós possamos sonhar tudo que a gente sonha e a gente batalha, né? De uma forma focada, assertiva, com certeza, né? Várias pessoas contribuem e a gente chega num denominador comum, né? E aí com vitória e com brilho nos olhos. Nossa, gente, foi maravilhoso. Pessoal aí de casa, muito obrigada por ter nos acompanhado. Continue acompanhando a programação da Vale TV e amanhã à noite tem mais mulheres inspiradoras, mulheres maravilhosas contando aqui as suas histórias. Até a próxima!